Joia, gente? Beleza, então. Continuando aí, então, a nossa aula de quinidários, vamos pensar agora, não na estrutura, mas vamos pensar no ciclo de vida deles, né? O que a gente tem que entender desses bichinhos, né? São organismos que são muito simples e, por serem muito simples, eles têm um estilo de vida também simplificado. O que a gente vai ver é que a maioria deles, né, vai fazer brotamento mesmo. Então, na maior parte do tempo, esses bichinhos estão brotando e aí eles estão produzindo cópiazinhas deles e pronto, estão se alastrando e aumentando na natureza, né? Só que eles aumentaram a variabilidade genética não só fazendo clone uns dos outros, né? Tipo os corais, que ficam lá se reproduzindo quase que exclusivamente por brotamento, né? A maior parte do tempo. Mas, assim, eles aumentaram a variabilidade genética por causa de mistura, né? E aí, como é que funcionou isso, né? Como é que ocorre nesse grupo? Esse grupo é marcado pela presença de algo que nós chamamos de polimorfismo. O que é o polimorfismo? O polimorfismo, eu estou meio assim lacrimejando, é por causa da luz que está muito forte no meu olho aqui. Eu criei iluminação aqui, e aí, de vez em quando, eu estou ficando com a minha lente meio sensível, tá? Mas agora em paz. Então, o que acontece é o seguinte, é que esses bichinhos, eles são marcados por algo que a gente chama de polimorfismo. E o que é polimorfismo, né? Então, polimorfismo é quando eu tenho nas espécies mais de uma forma constituindo a estrutura dentro da própria espécie, né? Então, lembra disso, né? A maior parte dos animais, eles não são polimórficos, né? A maior parte do reino metazoa, ele é relacionado com animais que eles não têm polimorfismo, que é o nosso caso, por exemplo. Ou um cachorro, ou sei lá, um elefante. Eu tenho lá uma forma, que é a forma que eu considero como aquela que representa a espécie. Então, nós, por exemplo, temos uma forma de primata humanoide. Quando eu vou produzir meu filhote ele tem a mesma forma humanoide. Tá, se eu tiver um cachorro, ele tem uma forma, como é que, sei lá, a gente vai dizer, né? Uma forma cachorroide. E outro vai ter uma forma elefantoide, e assim por diante. Todos os animais vão ter a sua forma meio que padrão, né? Tá, isso é normal. Por quê? Porque é o que caracteriza a espécie. Então, na hora que eu penso num cachorro, a forma cachorroide dele. Uma forma gatoide, elefantoide, né? Sei lá, que forma humanoide. E isso caracteriza a espécie. Agora, imagine que dentro da espécie eu tivesse mais de uma forma, né? Seria como se eu, que tenho uma forma humanoide, fosse produzir um filhote meu e aparecesse uma forma cobroide, uma cobra. Essa cobra faz parte da espécie também. Não, mas como que ela faz parte da espécie? Não, ela faz. Para nós parece estranho, mas ela é. Tem seres que são assim, né? Aí essa forma cobroide aí, dentro da minha espécie, ela ia reproduzir. Aí no dia que ela fosse reproduzir, ela ia produzir uma forma, outra cobroide? Não, humanoide. Ué, mas que coisa estranha, parece esquisito, parece antilógico, né? Porque a maioria dos animais não é assim. Mas na natureza é muito comum isso. E é mais comum do que a gente imagina, né? No reino metazoa, isso não é tão comum. Você vai ver isso mais comumente onde? No reino metáfita, né? Então, eu não estou ficando doido, não estou dando aula de botânica, não, tá? Mas isso aqui é só para a gente lembrar, né? Veja, então, olha lá. A gente vai ver que as plantas, elas têm também esse ciclo onde você tem duas formas. A gente dá um nome a isso. Todas as vezes que a gente vê espécies onde a gente tem uma forma que se alterna com outra forma dentro da própria espécie, nós chamamos isso de metagênese, ou alternância de geração. A gente diz que esses organismos têm um ciclo metagênico. O que seria isso? De alternância, onde você tem mais de uma forma dentro do ciclo. Então quer dizer que no quinidário é assim? Sim, no quinidário é assim. Só que no quinidário, é lógico que vai ser diferente da planta, né? Os quinidários vão representar o grupo dentro dos metazoários onde a gente tem essa alternância, né? Essa variação de forma dentro da mesma espécie. Na planta, só para a gente relembrar, você tem duas formas, né? É que tem gente que às vezes não assimila muito isso, né? Quando você pega uma samambaia, por exemplo, você identifica uma samambaia. A samambaia é uma planta, ela é um tipo de planta. Aí você pensa, ela vai produzir filhote. No dia que ela for produzir o filhote dela, ela produz quem? Uma outra samambaia, não é? Não, não é assim. Ela produz um prótago ou propago, sei lá o nome que você vai dar isso aí, depende da aula de botânica que você assistiu. Essa plantinha verdinha que você está vendo aí, parecida com um coraçãozinho, né? Ela, na verdade, ela já é o filhote da outra, né? E muita gente demora para entender isso, né? Como que é isso? Essa forma aqui, ó, ela já é o filhote dessa outra forma. Então, nós temos, na verdade, duas formas. Ó. Uma forma, que é a forma que eu chamo de
uma planta que é a samambaia e uma outra planta que é essa forma estranha, essa forma aqui, ó. Isso é uma planta. E esse outro aqui é a outra planta. Mas isso aqui não é um gameta, né? Não, não, não. Tem gente que acha que essa forma aqui de cima, essa forma aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer com ela aqui. Ó, tem gente que acha que essa forma, ela é um estágio de reprodução desse aqui. Não, não é isso não. Isso aqui já é o filho dessa. Isso é uma planta. Ela é independente, ela tem a vida dela, ela faz fotossíntese, ela pega nutrientes. Tem os nominhos lá que você já decorou lá, não interessa aqui para nós, mas assim, ela vive a vida dela. Aí essa forma aqui e essa aqui. Não, essa aí está lá, ela vai embora, você pode até tirar ela dali, ela vive a vida dela. Aí um belo dia essa plantinha de cá, ela grila que ela quer reproduzir. Aí você fala, então, se isso aqui é uma planta, na hora que ela reproduzir, o filhote dela tem que ser parecido com ela, né? Não. Ela nunca vai produzir um filhote igual a essa aqui. Ela só produz um filhote igual a essa. Pô, mas então, são duas formas de vida diferentes, sim. Nossa, mas aí como é que faz para dar o nome científico para elas, né? O Linneu. Não, aí acaba que a biologia seleciona um desses tipos aí para dar o nome, né, científico, porque algum deles é mais aparente, né? Às vezes um é maior do que o outro. Às vezes tem alguma característica assim que ressalta. No caso das plantas, né? E você esquece isso no animal, no caso das plantas, os cientistas pegaram o quê? A quantidade de DNA. A gente chama de ploidia, né? Que é a quantidade de DNA que constitui a estrutura genômica daquele grupo, né? Então, por exemplo, nesse grupo aqui, a samambaia, que é a planta grande, ela é maior, ela mais DNA. Mais quanto? 2. Ela é 2N. Então, essa planta aqui, ela é mais em quê? Ela é mais, é ela que tem a estrutura do DNA completa. Então, ela é mais DNA. Se ela é mais DNA, 2N. 2N pode dividir no meio. Por isso que meio, meiose. Quem divide no meio, meiose. Aí produz quem? Uma plantinha que é menos. Menos o quê? Menos DNA. Então, ela é N. Agora, quem é N não pode sofrer meiose. Tem jeito de ter meio-N. Então, você não tem meiose, só pode ter mitose. Então, na verdade, essa plantinha, quando ela vai grilar de produzir, ela produz gametinhas e esses gametinhas se juntam de novo. Como eles são N, vira 2N de novo. Então, por isso que quem produz gameta, gametófito. O outro, por consequência, é esporófito. Entende? Então, você tem, na verdade, dois seres que são diferentes dentro da mesma espécie. A gente chama isso de alternância de geração ou metagênese. Tá, mas e daí? O que tem a ver o quinidário com isso? Os quinidários representam o único grupo animal que você vai estudar que também tem isso. Só que neles, ao invés de eu ter bichinho 2N, N, esquece isso, eu tenho duas formas. Uma forma, ela é chamada de forma medusoide, e a outra forma será chamada ou denominada de forma polipóide. Então, eu tenho um ciclo de alternância de geração em quinidários. Sim, eu vou ter. Não quer dizer que todos têm, mas tem espécies de quinidários que eles têm alternância de geração. Como que é isso? Dentro da mesma espécie eu posso ter dois seres diferentes vivendo dentro da mesma espécie. Uma dessas formas é a forma que nós chamamos de forma polipóide, ou chamada de pólipo. Essa forma é, em geral, uma forma simples, ela é séssil, ela é grudada, e ela, na maior parte do tempo, está fazendo o quê? Reprodução assexuada. Ela brota, principalmente brota, justamente por ser uma forma extremamente simples. Agora, dentro da mesma espécie, eu posso ter uma outra forma, que é essa forma. Ela é uma forma mais complexa, é uma forma livre e nadante, e essa forma, em geral, ela é sexuada. Então, esse é o pulo do gato. Primeira pergunta, existe alternância de geração na natureza? Sim. Principalmente nas plantas. Mas animais têm alternância de geração? Sim, tem um grupo que tem. Qual que é o mais relevante que você vai estudar? É o grupo dos quinidários. Ah, tá. Nos quinidários, a alternância de geração, ela alterna o quê? Ela alterna igual na planta? Não. Ela alterna a forma. Por isso que eles são polimórficos. E que formas que se alternam? Dois tipos. Uma delas, polipóide,
é uma forma simples e assexuada. A outra forma ela é medusoide, é uma forma livre nadante. Certo, mano? Então, você tem as duas formas. Elas podem se alternar ao longo do ciclo de vida. Por isso que se eu pego, por exemplo, uma hidra, a gente diria que uma hidra ela tem que forma? Polipóide. Se eu pegar, por exemplo, um coral, qual que é a forma do coral? Polipóide. Se eu pegar uma anêmona, a anêmona é polipóide. Agora, se eu pegar uma água viva, ela é medusoide. Se eu pegar um cubozoário, que é um tipo de água viva, ele é o quê? Ele também é medusoide. As águas vivas são formas medusoides. Ah, a caravela. Não, a caravela é uma colônia, então ela é muito estranha. A caravela ela não se adequa a nada dessas classificações assim básicas que a biologia faz, né? Ela é uma colônia. Leiber, Oi. desculpa interromper essa aula, é porque a Ana Luísa está pedindo para aceitar ela, porque a internet dela caiu. Ah, tudo bem. Tá ótimo, me avise sempre, tá? E pode interromper, não tem problema não, tá? Tá bom, Pode interromper na hora que vocês quiserem fazer perguntas aí, tá tá bom? bom. Obrigada. Nada, obrigado a você. Esperei um pouquinho, deixa só eu liberar ela aqui. Só um segundo. É que eu estou na forma aqui de slide, e aí, por isso que parece que eu estou meio lento aqui, tá? Na hora que eu dou essas paradinhas assim, é porque eu estou encontrando a pontinha do negócio aqui. Eu acho que liberou ela lá, né? Liberou. Ó, então, pessoas, veja lá. Só um segundo. Espera aí só um segundo, tá? Isso. Ó. Isso, agora eu acho que está tudo liberado, tá? Então, é o seguinte, pessoas, veja lá. Inclusive, eu não mostrei para vocês, eu acho que um esqueminha que eu estava mostrando para os outros meninos lá, que é o seguinte, ó. Lembra dos cubozoários, né? Eles são, na verdade, águas vivas, né? E não tinha dado muito tempo lá no outro momento para mostrar isso para vocês. Deixa eu só mostrar um esquema aqui, só para vocês verem quem são eles, né? É um grupo que é meio perigoso e por isso que ele foi meio que separado geneticamente, por quê? Porque é um grupo que pode realmente matar, né? Então, só para vocês verem um pouquinho, é um fragmento de um pequeno videozinho aqui, só para vocês verem que os cifozoários são medusoides e os cubozoários também, né? A costa da Austrália é um dos maiores parques de diversão tropicais do mundo, mas há um problema. Durante 7 dos meses mais quentes do ano, existe apenas um lugar seguro para nadar. Uma rede de malha fina mantém afastado o animal que nada para o número 2 da contagem regressiva, a vespa do mar. Aventure-se fora da rede e você estará brincando de roleta russa com a criatura marinha mais venenosa do mundo. A vespa do mar possui 60 tentáculos, cada um medindo até 3 metros de comprimento. Um tentáculo pode injetar veneno suficiente para matar um ser humano em questão de minutos. Então, olha aqui, ó, veja, vocês viram isso aí? Essa estrutura da vespa do mar aí? Elas são, olha lá, ó, né? Que eu cliquei fora. Ó, isso aqui, ó, é uma forma completamente medusoide. Por isso que as chamadas... Ser humano em questão de minutos. Cubozoários, eles, na verdade, são águas vivas, né? Eu, quando fiz biologia lá, algum tempo atrás, eu estudei cubozoários como uma subclasse, né?
Agora, eles foram promovidos a uma classe nova justamente por causa essa questão da toxina deles ser um pouco mais potente e tal. Então, pode até matar? Sim, pode até matar, né? Agora, que forma que eles têm? Uma forma medusoide, tá vendo? Então, dizer que uma água-viva é medusa não quer dizer que é sinônimo, né? Toda água-viva, todo cubozoário ou todo sifozoário é medusoide, mas nem toda medusa será uma água-viva. Só será água-viva a medusa que pertencer ao grupo dos sifozoários ou cubozoários. Ué, vem cá, tem medusa em outro ciclo? Sim, nós vamos ver daqui a pouco que hidrozoários podem ter medusa dentro do ciclo deles. Porque a medusa ela não define um grupo, uma classe. A medusa é uma forma de vida dentro do ciclo metagênico deles. Agora, as medusas que pertencem à classe dos sifozoários e dos cubozoários são águas vivas. Então, aí eu posso dizer que toda água-viva é uma medusa, mas nem toda medusa será uma água-viva. Nós vamos ver agora ali medusas que não são águas-vivas, tá? Vou deixar aqui só para vocês verem o resto. Quase invisível na água, você nunca sabe o que o atingiu. Toque um tentáculo e milhões de células urticantes microscópicas disparam arpões espiralados que penetram profundamente a sua pele. Esse é um dos ataques mais rápidos do mundo, 10 vezes mais rápido que o acionamento de um airbag em um acidente de carro. E são os quimidoblastos, né? Os arpões são ocos, bombeando o veneno que atinge a pele, o coração e o sistema nervoso. E isso que ele está chamando de arpão são os nematocistos, né? Então, lembra, você tem os quinidoblastos, e dentro do quinidoblasto, você tem o chicotinho, que é o nematocisto, né? Alguns liberam a substância, outros injetam, como é o caso dos cubozoários, por isso que eles são mais eficientes na injeção do veneninho, né? O sofrimento é instantâneo. A sensação é de estar sendo marcado por pedaços de ferro quente. O veneno é tão brutalmente potente que as pessoas entram em choque e se afogam antes mesmo de chegar à costa. Cada célula urticante é minúscula, mas a vespa do mar produz veneno suficiente para matar 60 pessoas. Isso propulsiona a vespa do mar para o número 2 da lista de perigo. Beleza. Tá, dá um desconto para o exagero, né? 60 eu acho que é um pouco muito, mas a estrutura, o mecanismo aí, ele é real, então funciona. Então a gente vai ver que os seres que são medusoides, né? Eles são mais complexos e, via de regra, sexuados, enquanto que os polipóides são mais simples, tudo bem? Então a pergunta é, existe metagênese nos quinidários? Sim, e ela se caracteriza pela alternância dessas duas formas. Tem que saber diferenciar, a gente tem que conseguir entender a diferença entre essas duas formas, que é a forma polipóide e medusoide. Tá. Agora, a pergunta é, todos os quinidários são metagênicos? Na verdade, não. Dizer que tem metagênese nos quinidários, dizer que todos são. O que a gente vai observar é que a metagênese neles, ela vai ser caracterizada por quem? Pela presença das duas formas aí, né? Uma forma polipóide e uma medusoide. Então, em A, você substitui A aqui por quem? Por medusa ou por pólipo, e B por medusa ou por pólipo. A única diferença é que vai alternar, tá? Se eu tiver um ciclo de vida no qual A é uma medusa, eu vou esperar que o tipo B seja um pólipo. Se eu tiver uma situação na qual o tipo A seja um pólipo, eu vou esperar que B seja uma medusa, e assim sucessivamente, tá? Então, o que a gente tem que saber é que todos os quinidários são metagênicos? Não. Os hidrozoários tendem a ser metagênicos, tá? Esquece a caravela. A caravela não entra porque ela é um outro ser estranho. É uma colônia estranha. Mas a gente vai ver hidrozoários que são metagênicos, né? E nem pense na hidra. A hidrinha de água doce, aquela hidrinha que a gente usa para estudar lá, ela é muito simples, né? Ela até pode ter reprodução sexuada, mas ela
ela não é metagênica. Então, quem que são os hidrozoários metagênicos? São os hidrozoários marinhos, são os primos das hidras, que são chamados pólipos marinhos. Nos hidrozoários, você sempre vai ter, você pode ter metagênese, né? Nos hidrozoários marinhos, principalmente. Nos hidrozoários, quando a metagênese ocorre, A sempre vai ser pólipo e B vai ser medusa. Então, a questão que você vai ter que perguntar é a seguinte: nos hidrozoários tem metagênese? Tem metagênese. E quer dizer que tem pólipo e tem medusa. Mas quem é que dá os começos? Né? Quando você lembra hidrozoa, o que vem na sua cabeça? Hidra. Então, quem é que vai dar os começos? É sempre um pólipo. Então, guarde isso. Ó. Quando a gente pensa nos hidrozoários, o que a gente vai pensar é o seguinte, ó, né? Olha aqui, ó, no hidrozoário, a gente vai pensar assim: hidrozoa. Eu lembro de quem? De hidra. Se eu lembro de hidra, eu vou lembrar de quem? De pólipo ou de medusa? De pólipo. Então, na verdade, no hidrozoário, quem dá os começos é sempre um pólipo. Deixa eu ver se eu consigo fazer tipo um pólipozinho aqui assim, tá? Então, no hidrozoário, quem que dá os começos? É o pólipo. Então, o pólipo é que manda. Quem dá os começos é sempre quem manda no ciclo, certo? Então, o que você vai saber é isso aqui, ó. Quem que dá os começos? É o pólipo. Então, no hidrozoário, é o pólipo que manda. É ele que começa o ciclo, sacou? É aí que tá. No hidrozoário, quem que dá os começos é o pólipo. Por isso que a gente diz que é o ciclo dos pólipos. O pólipo é permanente. Agora, se tem alternância de geração, significa que no hidrozoário vai produzir medusa. Agora, que medusa, né? Ué, uma medusa qualquer. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, vou tentar fazer um desenho bem porquinho aqui. Imagina que eu tenho uma estrutura de medusinha que está aqui assim, ó. Então, eu tenho uma medusa, certo? Essa forma medusoide, a gente vai dizer que ela é transitória. Por que ela é transitória? Porque ela aparece e logo depois ela morre. Então, no ciclo do hidrozoário, eu tenho pólipo, que vai dar origem à medusa. Quem que aparece de vez em quando? É a medusa. Mas quem que está lá permanente? É o pólipo. Então, o pólipo produz medusa. E a medusa produz pólipo. Pronto. Esse é o ciclo metagênico que você vai ver daqui a pouco, tá? Então, ó, a base, o raciocínio é esse. Ó. Você tem pólipo e você tem medusa, né? Então, olha aqui, bonitinho. Então, eu tenho a forma polipóide e a forma medusoide, tá? Agora, nos sifozoários, eu vou ter o contrário. Como contrário? No hidrozoário, eu vou ter que a forma que produz sifozoa. Então, hidrozoa, quem dá os começos é pólipo. Pólipo produz medusa. Pronto. Você já sabe outra coisa. O pólipo sempre é assexuado. Vai produzir medusa de forma sexuada. Receita de bolo. Isso não muda. Vai ser sempre desse jeito. Agora, se eu penso num sifozoário, no sifozoário, sifozoa, sifão. Quem que vai dar os começos? Na verdade, é a medusa. Então, a diferença é que aqui nesse ciclo, quem é que vai dar os começos aqui é a medusa. Ó. Então, a medusa é que começa o ciclo do sifozoa. Então, você vai lembrar, é o seguinte, quem é que dá o começo? Quem dá os começos no ciclo dos hidrozoa? Lembra da hidra? Hidra é pólipo. Quem dá os começos é o pólipo. Quem começa é pólipo, vai originar medusa. Então, a forma A, o tipo A, nos hidrozoários é pólipo. Vai produzir medusa. Nos sifozoários também tem metagênese. Mas quem que dá os começos? Sifozoa, sifão. Então, é medusa. Então, o tipo A no ciclo metagênico dos sifozoários é medusa. Se o tipo A é medusa, quem que é o tipo B? É pólipo. Entende isso? Ah, tá. E nos antozoários? Os antozoários, eles não têm metagênese.
Tá, e cubozoário? Não, os cubozoários são águas vivas, né? Então tendem a ser semelhantes aos cifozoários, né? Agora, os antozoários, eles não têm forma polipóide, né? Eles só têm forma o quê? Desculpa, eles não têm forma medusoide, eles só têm pólipo. Ou então os corais, as anêmonas, eles só têm pólipo, eles não têm medusa. Ou então eles não têm alternância. Não, eles não têm. Eles só produzem pólipo dentro do ciclo de vida deles. Tá, então o que é relevante a gente saber? Nós temos que saber, então, que os pólipos e as medusas, elas são as formas que variam dentro do ciclo metagênico. Tudo bem? Então, vamos entender isso aqui. Se uma pessoa pensa nisso, não pensa nisso aqui, ela vai achar que isso aqui, ó, meu Deus, é terrível demais. Não entendi, foi nada. Não, você entendeu sim. Quando a gente pensa nos antozoários, eles não têm metagênese. Então, eu vejo tudo aqui. Menos o quê? Menos medusa. Então, os antozoários, se a gente pegasse, por exemplo, as anêmonas como exemplo, né? Se a gente usasse as anêmonas como exemplo, a gente vai ver que nos antozoários, né, o que a gente vai ter? Olha aqui, ó. A anêmona, ela, via de regra, tem anêmonas que fazem papel de macho e de fêmea, né? Elas são dioicas. Aí essas anêmonas, o que elas fazem? Elas produzem gametas que são liberados na água e esses gametas se fundem produzindo zigotos que produzem uma larva. Essa larva é a segunda larva de desenvolvimento indireto que você vai estudar. A primeira larvinha, você lembra que é a larva anfiblástula, lá dos poríferos, né? No ciclo de reprodução sexuada dos poríferos, que também é um ciclo de reprodução de desenvolvimento indireto, porque tem fase larval. Aqui, o desenvolvimento também ele é indireto. Se a gente pegar a anêmona, pegar os corais, né? O que a gente vai ver? Os corais não brotam? Sim, eles podem fazer reprodução sexuada e assexuada. A reprodução assexuada é brotamento, ou seja, os corais eles podem estar brotando o tempo inteiro, né? A maior parte do tempo eles brotam, reprodução assexuada. Mas eles podem ter também, assim como as anêmonas, reprodução sexuada. Como? Eles têm machos e fêmeas, né? Eles são diferentes, são dioicos, liberam os gametas na água, produz um zigoto e esse zigoto produz uma larva. Como essa larva do quinidário é uma larva mais achatada, ela é chamada de larva plânula, diferente da larva do porífero. Essa larva é livre nadante, então beleza, ela fica nadando lá na água, aí ela gruda e ela começa a desenvolver um novo pólipo. Mas cadê medusa? O que a gente não vê aqui? A gente não vê medusa. Não existe medusa nesse ciclo. Só tem pólipo. Por isso que os antozoários eles são parecidos com os animais mais derivados. Eles só têm pólipo, eles não têm forma medusoide. Tudo bem? Agora, quando a gente vai ver os outros, né? Então, quem é que tem forma medusoide? Os hidrozoários e os cifozoários. Então, se a gente esquecer os antozoários, o que a gente vai ver nos hidrozoários? Que eles têm ciclo metagênico. E ao ver uma figura dessa, a pessoa pode assustar, quando ela não tem a mente preparada, né? Então, agora que a sua mente já está preparada, você já tem na sua cabeça que os hidrozoários são metagênicos. Se eles são metagênicos, eles vão produzir duas formas. Então, se você esquecer esses nomes todos aqui que te assustam, o que você está vendo na prática é uma forma polipóide e uma forma medusoide. Pólipo produzindo medusa. Hidrozoa, quem dá os começos? Quem que é permanente? A forma polipóide. Quem que é transitório? Que aparece de vez em quando só para reproduzir. Aí depois logo morre. Então a grande diferença é o seguinte, no ciclo metagênico dos hidrozoários, o pólipo, os pólipos marinhos, primos das hidras, eles estão lá no fundo. E eles estão brotando o tempo inteiro produzindo pólipos. Eles produzem pólipos comedores, que são gastrozoides, que tem tentáculo, pega comida, e pólipos, de vez em quando, que são gonozoides. O que é isso? São pólipos reprodutores, gonos, de gônada. Então, beleza. Um pólipo desse aqui pode ficar brotando a vida inteira e nunca ter metagênese. Um belo dia, quando ele começa a produzir gonozoides, ele começa a produzir disquinhos. Esses disquinhos vão se desprender e vão produzir medusas. Então, o pólipo, lembre-se, ele é assexuado. A forma polipóide, ela é assexuada, ela é mais simples. Então, ao brotar, ela produz medusinhas. Tudo bem, e daí? Se ela não produzir medusa nunca? Nada, ela fica brotando a vida inteira e nunca tem metagênese. Mas quando ela produz medusa, essas medusas já nascem
diferentes geneticamente uma das outras. Então, já nascem medusas machos e fêmeas. As medusinhas são dioicas, sim, não produz duas só, produz centenas delas, né? Então, a água fica cheia de medusinhas. Essa medusa não é água-viva. É aqui que está o grande lance, tá? Essas medusas, elas nascem e duram 10, 15 dias. Depois elas morrem. Durante esse tempo que elas estão vivas, elas produzem gametas. Esses gametas geralmente são liberados na água, né? E aí elas produzem uma larva que também é chamada de plânula. Essa larva plânula, ela se desenvolve, ela passa uns dias nadando, ela se fixa no substrato e ela vai produzir uma nova forma polipóide. Então, você percebe duas formas bastante bem definidas aqui, ó. Uma forma medusoide, que é uma forma polipóide, que ela é permanente. Ela sempre está lá. E uma forma que ela é medusoide, que ela só nasce na época de reproduzir. Depois ela morre. Agora, o pólipo não, o pólipo está lá vivo. De janeiro a dezembro você encontra o pólipo lá. Agora, as medusas vão aparecer lá em, estou chutando, estou inventando, em agosto, que suponhamos que é a época de reproduzir. Aí aparece medusa. Sacou? Essa é a diferença no ciclo metagênico das medusas e dos hidrozoários, polipóides e medusoides. Agora, no ciclo dos cifozoários, o que eu tenho, né? Eu vou ter exatamente o contrário. No ciclo de vida dos cifozoários, eu tenho cifozoa. Quem dá os começos? É medusa ou pólipo? É medusa, né? Então, na verdade, o que eu vou ter aqui é que a forma medusoide, ela é permanente. É ela que está lá, é ela que dá os começos. E ela vai produzir, lá no meio do processo, quem? Um pólipo. Então, a forma medusoide dá origem à forma polipóide. Então, as medusas estão vivas lá, elas já são dioicas, as águas vivas, elas são macho e fêmea, libera gameta, produz uma larva plânula, aí essa larva vai produzir um pólipo. A diferença é que o pólipo da água viva, ele sofre estrobilização. O que é isso? Ele sofre segmentação. A gente chama de estrobilização quando segmenta e libera disquinhos, né? Esses disquinhos, cada um deles vai virar o quê? Uma medusinha jovem, que a gente chama de éfira, e essa medusinha jovem vai dar origem a uma medusa adulta. Então, a gente, do mesmo jeito aqui, vê duas fases muito bem definidas. Ó. Uma fase polipóide, né? E uma fase medusoide. A fase medusoide é permanente, a fase polipóide ela é a fase transitória. Certo, pessoas?